Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. Como todos nós sabemos, vivemos dias difíceis, né? O número de mortos tem aumentado em função do coronavírus, em função dessa pandemia, que é algo mundial, é algo que tem assolado a humanidade mundialmente. E nós vivemos dias difíceis, dias de tristeza, dias de angústia, muitas pessoas sem esperança, sem expectativa, muitas pessoas fragilizadas, enfraquecidas, não só no mundo, mas no meio da igreja, muitos parentes sendo acometidos com essa doença. Os números, né, mostram que o número de mortos aumenta. Vemos também o noticiário, e quão difícil é ver o noticiário nos dias de hoje, né, amados? Só temos notícias ruins, parece que a preferência é pelas notícias ruins. Pouco falam daqueles que se recuperam, mas dão grande ênfase naqueles que sofrem, que estão internados, a falta de UTIs. Amados, e eu gostaria hoje, em função de tudo isso, de compartilhar com os irmãos uma palavra que vai falar a respeito da vida de um homem. Muitas vezes um homem tido como alguém que está em segundo plano, alguém menor no evangelho, mas é um homem de tamanha importância que muitas vezes as pessoas não enxergam a importância desse homem, e em função do momento que nós vivemos, inclusive do momento que a igreja vive, porque a igreja está no mundo, ela também fica abatida, ela também fica entristecida, temerosa, preocupada, não é? Nós somos humanos, a verdade é essa, e nós nos preocupamos, sofremos com o sofrimento dos outros. Muitas vezes parentes nossos estão internados, sofrendo, e é normal que a igreja também sofra, não é? Mas eu gostaria de falar dessa pessoa, não é? desse homem, não é? Que muitas vezes, como eu já disse, ele é colocado em segundo plano. Muitas vezes ele é visto como alguém que desempenha uma função menor dentro do evangelho, mas que cai como uma luva para o momento em que nós vivemos. Não é? Veja, eu gostaria de falar com você sobre Barnabé, né? Esse homem que recebeu esse nome dos seus amigos, né? dos apóstolos, não é? E não recebeu por acaso. Não é? É um nome que significa filho do encorajamento, ou seja, o encorajador. Não é? É um homem que muitas vezes a sua visão, o seu olhar não está em si mesmo, ele está no outro. Ele está preocupado com o outro, com o que o outro está vivendo, em fortalecer, em trazer palavras de encorajamento para o outro. E é muito interessante como a igreja precisa de pessoas assim, de servos que estão preparados não para olharem para si mesmo, como o mundo faz. O mundo ele é individualista. No mundo as pessoas estão preocupadas com suas necessidades, preocupadas com os seus. Mas para os cidadãos do reino, para a igreja do Senhor, como essa figura, esse homem que se preocupa com o outro é importante. Como esse irmão que tem essa função de encorajar, que é chamado para ser encorajador do outro é importante. Não cairia de forma melhor enxergar dentro da igreja um grupo de pessoas como Barnabé, né? Barnabé que tem um olhar no outro e não um olhar em si mesmo, né? Um homem preocupado em servir, um homem generoso e humilde. E por isso, né, de acordo com essas características que ele já traz consigo mesmo, ele recebe esse nome, Barnabé, ou seja, o encorajador, como eu já disse. Né? Veja, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 37, para que a gente começasse a falar um pouco a respeito da vida e desse homem, que eu volto a dizer, muitas vezes é colocado em segundo plano, mas na verdade é um homem com características essenciais para o povo de Deus, um homem que traz muitos ensinamentos a todos nós, né? E o principal deles é ser generoso, é ter o olhar no próximo e não em si mesmo, né? Preocupado com o outro. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 37, e nós vamos começar agora
a meditar na palavra do Senhor, para que a gente possa navegar na palavra do Senhor e trazer algumas compreensões, alguns ensinamentos aos irmãos daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Então, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Veja, Barnabé, o nome dele era José, ele era um levita de Chipre, né, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, né, que eu já disse, significa encorajador. Vendo a necessidade de alguns irmãos recém-convertidos, irmãos pobres, humildes, que passavam necessidade, esse homem, por livre e espontânea vontade, ninguém mandou que ele fizesse isso, ele não tinha obrigação de fazer isso, não foi orientação dos apóstolos que ele fizesse isso, ele simplesmente decide vender um bem seu, pessoal seu, né? Traz o dinheiro e ele não decide como o dinheiro vai ser dividido, quem vai receber o que ou o quanto, ele não decide isso, ele simplesmente pega o dinheiro do valor do campo, que era propriedade seu, era sua propriedade, e ele coloca aos pés dos apóstolos, com o propósito, o simples propósito, de ajudar os irmãos que eram mais necessitados, recém-convertidos ou não, irmãos que passavam por dificuldades ou que não tinham posses para se manter. Aqui esse homem já mostra que ele é um homem que não está preso aos seus bens pessoais, ele não tem apego a isso, ele está pronto para abrir mão de algo que ele tem, que é algo pessoal, para o bem de alguns irmãos da igreja. Ele mostra que o seu olhar não está em si mesmo, mas no outro, na necessidade do outro. A sua preocupação está com o seu próximo, a sua preocupação está com o seu irmão, com a vida do seu irmão, né? De que vale você poder comer de tudo, beber de tudo, ter uma boa casa e ver o seu irmão passar necessidade? Será que foi para isso que Cristo nos chamou? Né? Talvez você hoje, ou sua família hoje, glória a Deus por isso, não esteja passando por grande luta, por grande tribulação. Talvez não tenha ninguém contaminado na sua família. Você tem um emprego fixo, o seu salário entra todo mês. Mas a minha pergunta para você é: será que os teus irmãos em Cristo também estão vivendo desse jeito? Será que eles não estão precisando que você pense neles, que você possa compartilhar algo que Deus te deu, né? Para que eles possam também receber e terem as suas necessidades atendidas? Amados, Jesus ele sempre nos ensinou a olhar para o outro, a olhar para o próximo, a amar o próximo como a nós mesmos. Se não somos capazes de amar os nossos irmãos desta forma, como amaremos aqueles que não são de Cristo? Eu fico olhando para a igreja dos dias de hoje e vejo poucos Barnabés dentro da igreja. A igreja está muito mais parecida com o mundo do que com a igreja do início do século. Alguém que deliberadamente, alguém que ninguém precisou dizer nada, alguém que disponibiliza algo que é um bem seu, individual seu, que vende por livre e espontânea vontade, mas vende porque ele está com um olhar no outro e não em si mesmo. Talvez ele pudesse pensar, olha, as coisas estão difíceis, podem piorar, é melhor eu manter os meus bens e quem sabe até comprar outros bens para garantir o meu futuro. Não, ele simplesmente olha para o próximo e decide vender algo que é seu, para compartilhar, para que alguém possa ter, porque não tinha. Ele é um homem que encoraja as pessoas a continuarem no Evangelho, a continuarem a seguir Jesus, crendo que a igreja é uma grande família, que a igreja não é um local de individualidade, mas que a igreja é um local de comunidade, de comunhão, onde todos estão preocupados com todos. E assim nós somos diferentes do mundo, porque o mundo é cada um por si. O mundo é, se você pode ter, tenha, ainda que o outro fique sem. Mas na igreja não. A igreja ela deve pensar diferente do mundo, ela deve ser diferente do mundo. Você deve ser diferente do mundo, porque a igreja é a soma de todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro Santo de Deus. E nós somos chamados não para olharmos para nós, mas para olharmos para o outro. E Barnabé faz isso.
Eu te pergunto hoje, amado, se você é a igreja do Senhor, você tem ligado para os seus irmãos para saber como eles têm passado nesse período de grande tribulação, para saber se eles estão precisando de oração, para que eles ouçam de você, que você se preocupa com eles e tem orado por eles. Amados, o nosso olhar precisa estar no outro e não em nós mesmos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 27. E nós vamos continuar meditando na vida desse homem, ou nas características desse homem, porque esse homem transborda a questão de ser servo, de servir, não com um olhar para si, mas com um olhar para o outro. O foco dele está no outro. Veja, Atos capítulo 9, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Veja, agora Barnabé, ele está levando o apóstolo Paulo, o grande perseguidor da igreja, né? O grande devastador da igreja, a quem a igreja temia, porque o apóstolo Paulo ele perseguiu os santos do Senhor, prendeu os santos do Senhor, mas agora ele encontra com Cristo, e nesse encontro ele se converte, ele entende que Jesus Cristo é o Senhor, que ele devia de viver para a glória de Jesus, e agora de devastador da igreja ele passa a ser proclamador do Evangelho. Ele passa a pregar a palavra de Jesus. E quem vai levar este homem para os apóstolos, avaliando, ou porque tinha o olhar naquilo que Deus fez através desse homem, estava fazendo, era Barnabé. Mais uma vez ele está ali, encorajando os apóstolos a receberem Paulo como apóstolo, como um homem de Deus, um pregador do Evangelho, para desconsiderarem o histórico, o passado de Paulo, mostrando que Deus sim pode transformar toda e qualquer vida, que um perseguidor pode se tornar perseguido por amor a Jesus, por se tornar servo de Jesus. Mas quem avalia isso é Barnabé. Barnabé é esse encorajador, é esse homem que tem um olhar no outro. Esse homem que muitas vezes é colocado em segundo plano, mas é de tamanha importância que nós precisamos falar das características desse homem. Ele levou Saulo até os apóstolos e transmitiu aos apóstolos tudo aquilo que ele viu, como Paulo pregava o Evangelho, aquilo que aconteceu, a transformação que aconteceu na vida desse homem, aquilo que Cristo operou na vida e tinha já operado através da vida de Paulo. Tudo isso avaliado por um homem chamado Barnabé, que recebeu esse nome por causa das suas características. Barnabé, o filho da coragem, ou o filho do encorajamento, melhor dizendo. Abra sua Bíblia, ou melhor, amados, abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. Eu também vou abrir a minha aqui. Atos capítulo 13, versículo 2. Amados, nós vamos continuar compreendendo as características desse homem. Veja, em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora, esses homens, ou Paulo e Barnabé, são separados pelo Espírito Santo de Deus para fazerem viagens missionárias, para pregarem o Evangelho, para serem implantadores de igreja. Mas, veja, Paulo é aquele pregador que vai passar por grande tribulação, e Barnabé também passará. Mas ele está carregando consigo um homem que tem como característica encorajar,
que tem como característica dizer: vamos seguir em frente ainda que as lutas e as batalhas venham, porque o nome do Senhor precisa ser proclamado. Ainda que a gente seja preso, ainda que a gente seja perseguido, a minha palavra para você sempre vai ser a de encorajamento, sempre vai ser: siga em frente, porque o Senhor tem grande obra para fazer no meio dos homens. Amados, Paulo, ele é sim o maior implantador de igreja, o maior missionário da história da humanidade, claro, abaixo de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas, meus amados, que importância teve Barnabé na vida de Paulo? É ele quem apresenta Paulo aos apóstolos, é ele quem avalia Paulo ou avaliza Paulo aos apóstolos, é ele quem viu aquilo que Jesus tinha operado através e na vida de Paulo. É ele quem é separado junto com Paulo pelo Espírito Santo de Deus para a obra missionária. Paulo não vai só, ele vai com um encorajador do lado. Eu quero perguntar a você, meu amado, você tem encontrado irmãos que te encorajem a prosseguir na sua fé? Ou você tem sido esse irmão encorajador que diz ao teu irmão: olha, ainda que as coisas estejam difíceis, permaneça firme e fiel ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele vive e reina para sempre, e nada é por acaso. O plano de Deus é um plano de amor e não de dor e sofrimento. E Deus quer que a humanidade o conheça, porque só conhecendo Jesus Cristo é que a humanidade pode encontrar a salvação, porque a salvação está nele. Você tem encorajado os teus irmãos nesse momento de preocupação, de dor, de sofrimento, de tristeza, porque eles não podem se reunir no templo? Porque a igreja não tem sido a igreja que nós costumávamos ser, nos reunindo todo domingo ou durante a semana, convivendo. Você tem sido esse Barnabé na vida de alguém, porque Jesus está nos convidando hoje a sermos Barnabé na vida de alguém, nos mostrando a importância de termos muitos Barnabés na igreja, porque a igreja também se sente enfraquecida nesse momento, entristecida por não poder se reunir. Muitos irmãos da igreja têm familiares internados em CTIs, UTIs, familiares que já chegaram até a falecer por causa do coronavírus, se sentem enfraquecidos. Você já pegou o telefone para ligar para o teu irmão, para dizer para ele: permaneça firme, fiel, Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Como é importante que a gente possa compreender que a igreja precisa sim ser encorajada nesse momento, que as pessoas que estão ao redor, que não são igreja, que ainda não conhecem Cristo, elas estão sofrendo por demais, elas estão sem esperança, sem expectativa. A porta está aberta para a pregação da palavra, amados. As pessoas estão sensíveis, sensibilizadas. É como um homem que é internado num hospital e não tem expectativa de cura. Ele está ali fragilizado, o mundo está fragilizado. O momento é propício para a pregação da palavra. Aliás, todo momento é propício, mas agora as pessoas estão quebrantadas, os seus corações estão quebrantados. Precisamos motivar a igreja a pregar o evangelho. Precisamos fortalecer os nossos irmãos com palavras de encorajamento. Precisamos fortalecer as nossas lideranças, que também sofrem, são humanos. A minha pergunta é, amado, você tem ligado para algum irmão teu para ser Barnabé na vida dele, para dizer a ele: vai dar tudo certo. Tenha fé, permaneça firme e fiel. Eu estou nesta caminhada contigo. Eu serei o seu encorajador. Eu serei aquele que vai trazer palavras de força, palavras de esperança para você. E vou te encorajar a permanecer firme e fiel. Porque o plano de Deus se cumpre. Tudo que Deus prometeu se cumpriu, se cumprirá na vida de todos nós. Barnabé é esse homem generoso, humilde, que não tem um olhar em si mesmo, mas tem um olhar no próximo, tem um olhar no outro. E como é importante termos na igreja, amados, essas pessoas, fazendo aqui uma comparação muito simples, o barco é gigante, mas o motor é pequeno. Mas o que move o barco é o motor. Seja esse motor na vida de alguém, para que o barco não pare,
para que a pessoa não estagne, para que ela não desanime. O encorajador é esse motor que diz para a pessoa, vai, segue em frente, porque o Senhor é contigo. Ainda que ninguém enxergue saída para as coisas, o encorajador está dizendo, não há saída nos olhos humanos, mas nos olhos espirituais, Deus já providenciou a saída, Deus já providenciou a vitória. Você precisa prosseguir, ainda que você não esteja vendo a solução do teu problema, você precisa seguir em frente. E essas são palavras de alguém que tem esse chamado para encorajar o povo de Deus, para encorajar aquele que ainda não encontrou com Cristo. Paulo teve o privilégio de ter um Barnabé ao lado dele. E quão importante foi Barnabé, não só na vida de Paulo, mas na vida desses irmãos que se convertiam e eram necessitados. Homem generoso, homem humilde, servo, homem que está pronto a servir a igreja, que não está olhando para si, mas olhando para o outro, olhando para o próximo, olhando para o irmão, olhando para aquele que ainda não é irmão. Como a igreja dos dias de hoje, meu amado, precisa ter esse olhar. Não deveria de ser a característica de um ou dois, mas de toda a igreja. Abra sua Bíblia no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 22. Veja o que diz a palavra do Senhor a respeito deste homem. Veja. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quem era este homem? Quem era este homem que fortalecia os discípulos? Barnabé. Meu amado, minha amada, vivemos sim dias difíceis, vivemos sim dias de sofrimento e dor na humanidade, mas precisamos ser Barnabé na vida de alguém. A minha pergunta para você é, se os seus irmãos da igreja tivessem que dar um nome a você, que nome eles dariam? Será que você receberia o nome de Barnabé? Amados, numa sociedade onde o importante é olhar para si, como é importante que nós, servos do Senhor, tenhamos o nosso olhar para o outro. Jesus, quando ele desceu do céu, se esvaziou da sua glória e se fez homem, viveu, andou, ensinou, pregou, anunciou as boas novas do reino. Quando ele entregou sua vida por todos nós, ele não estava olhando para ele, porque ele não precisava fazer isso. Ele estava olhando para cada um de nós. O olhar dele não estava em si, mas em todos nós. E porque ele olhou por nós e para nós, porque ele estava preocupado conosco, nós encontramos salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja um discípulo, seja um imitador do Mestre. Tenha o seu olhar no outro. Deus abençoe você, a sua família. Deus abençoe a Igreja Batista Missionária do Riachuelo. Deus abençoe a sua igreja espalhada por toda a terra. Que Deus abençoe a todos nós nesse momento de luta e de dificuldade e que levante muitos Barnabés no meio da igreja. Fique na graça e na paz de Jesus.